E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Antes de iniciar esse vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal e ative as notificações. E no tema de hoje, a gente vai falar sobre o juízo de garantias, só que através de uma visão do direito. Como vocês bem sabem, eu sou advogado, sou mestre em direito e especialista em compliance. Então a gente vai falar um pouco sobre toda essa discussão que está tendo em torno do juízo de garantias, só que através de uma perspectiva do direito. Então, o primeiro ponto, as pessoas que são favoráveis ao juízo de garantia, elas têm basicamente duas justificativas na implementação do juízo de garantias. A primeira delas é que o juiz ele ia ficar exclusivamente a cargo das investigações. Então, você teria um juiz que só iria se debruçar sobre casos relacionados à parte de investigação dos processos e ainda o segundo motivo seria que traria mais imparcialidade para os julgamentos. Então, para eu poder explicar isso um pouco melhor para vocês entenderem, principalmente vocês que não são da área do direito, o que acontece? Antes do processo propriamente dito, antes do processo ele se iniciar, a gente tem a fase que se chama a fase de investigação. É aquela fase que a polícia ela começa a investigar, então ela pode pedir, por exemplo, uma quebra de sigilo, ela pode fazer uma série de requisições que é necessário que o juiz analise essa requisição da autoridade para autorizar ou não essa determinada produção de provas. Então, a gente tem um juiz que ele avalia essa situação, ele avalia se esse pedido está correto, ele é coerente, ele é embasado em alguma coisa, e a partir daí a polícia, a autoridade policial, ela pode estar fazendo a investigação. Então, como que funciona hoje? O juiz da comarca, então, por exemplo, o juiz da cidade de Belo Horizonte, você vai ter um juiz específico e esse juiz ele vai ficar responsável por analisar, então, esses pedidos. Depois que se finaliza a fase de investigação, todas essas provas elas são enviadas ao Ministério Público e o Ministério Público ele avalia se ele vai ou não oferecer denúncia. Se ele oferece denúncia, você está, de certa forma, você está sendo acusado, então, de forma agora inicial, e o juiz ele vai avaliar toda essa situação, ele vai avaliar todas as provas e você vai constituir advogado e vai fazer a sua defesa. Então, a gente tem duas fases. Você tem a fase de investigação, que é a fase preliminar do processo, e tem a fase do processo propriamente dita. Então, com o juízo de garantias, você terá somente um juiz para a fase de investigação e um juiz para a fase do processo. E aí, então, justifica-se a criação do juízo de garantia, que nós teríamos, então, um juiz específico para cada um dos processos, que isso traria melhorias para a investigação criminal. Agora, entre os pontos negativos do juízo de garantia, primeiro tem a questão da inconstitucionalidade. A nossa Constituição Federal ela não prevê dois juízes, um para cada caso, um juiz para investigação e um juiz para o processo propriamente dito. Então, a gente tem esse problema constitucional, que se você for avaliar a questão constitucional, somente o texto da Constituição, a gente encontra um problema muito grande. O ideal é que esse juízo de garantias ele não passasse pelo crivo do Supremo Tribunal, porque não há essa possibilidade, não há essa previsão na Constituição Federal. Ocorre que a gente sabe que, ultimamente, todas as decisões do Supremo Tribunal Federal elas têm sido muito mais políticas do que decisões necessariamente jurídicas. Então, também, provavelmente, esse juízo de garantias ele vai passar por essa análise constitucional. Um outro problema em relação ao juízo de garantias diz respeito ao alto custo de implementação. A gente tem dados aí do CNJ que 40% das comarcas, então o que quer dizer comarcas? São as cidades do Brasil, tem somente um juiz. Então como que iria fazer para poder ter mais um juiz em 40% das comarcas de todo o Brasil? Isso vai gerar um custo muito alto para o contribuinte. Então, todo mundo sabe a carência que o brasileiro tem em questões sensíveis da sociedade, como saúde, segurança, infraestrutura, saneamento básico. Então, você vai trazer um custo muito grande
porque você não tem juiz suficiente nas principais comarcas do Brasil. Então, vai ser um problema muito grande estruturar o judiciário em torno do juiz de garantias. Esse, inclusive, foi um dos motivos do ministro Toffoli ter suspendido a implementação do juiz de garantias por 6 meses, porque a justiça ela não tem tempo hábil para poder estar implementando, estar colocando essa quantidade gigantesca de juízes em praticamente 40% das comarcas do Brasil. Um outro problema, e o problema que inclusive eu vejo como mais grave, é a questão da celeridade dos processos. Fatalmente, se você tem 2 juízes, um para a fase de investigação e outro para a fase dos processos em si, você vai criar uma situação em que você vai atrasar muitos processos. A gente já tem uma situação em relação aos processos que muitas das vezes processos prescrevem pelo fato de a gente atrasar demais com os processos, pela falta mesmo de juiz, pela falta de estrutura do judiciário hoje, da forma como já está posta. Então, com o juiz de garantias, colocando ainda mais um juiz, um para avaliar essa fase de investigação e o outro juiz para a fase dos processos, vai trazer um problema muito grande para o judiciário, corre um risco muito grande de que isso cause um problema muito sério com a prescrição dos processos. E o que quer dizer a prescrição desses processos? A justiça ela tem um prazo para poder investigar um determinado ato, processar essa pessoa e eventualmente vir a condená-la. Então, se esse prazo de prescrição ele se encerra, a pessoa eventualmente vai ser inocentada, não pelo fato de ela ser inocente, mas sim porque a justiça demorou demais para julgar o caso dela. Então isso cria um caso de impunidade muito grande, realmente assim muito grave. E esse é o maior problema. Esse, sem dúvidas, é o maior problema, ao meu ver, dos juízes de garantias. Agora, uma outra coisa que é importante também a gente falar, inclusive que é algo que tem sido dito muito pelo juiz Modesto Carvalhosa, jurista Modesto Carvalhosa, inclusive alguém que eu respeito muito, é uma pessoa que tem um combate contra a corrupção invejável dentro do nosso país. Ele, inclusive, é a pessoa que é meu marco teórico da minha dissertação de mestrado. Então, ele tem feito uma crítica muito grande em relação ao juiz de garantias, e ele diz que com a criação do juiz de garantias a gente estaria criando uma quinta instância no judiciário brasileiro. E essa informação não procede. Como eu expliquei antes, o que vai acontecer é que vai haver um juiz para a fase de investigação, um juiz específico para a fase de investigação, então, tudo que for pedido em relação à investigação do processo vai ser para esse juiz, para poder fazer todo o colhimento de provas, e depois você vai ter um outro juiz que não teve contato com o juiz inicial, com essa fase de produção de provas, vai ser um outro juiz que vai julgar o processo em si. Então, a proposta é essa. Então, não existe essa questão de criação de uma quinta instância. Isso não existe, eu tenho muito respeito pelo professor Modesto Carvalhosa, mas não é o que ocorre. Então, assim, eu espero que eu tenha tirado essas dúvidas de vocês. De certa forma, eu entendo que é um retrocesso, vai trazer uma série de problemas a criação do juiz de garantias, mas eu acho que com essas informações que eu trouxe agora para vocês têm um pouco mais de condições de discutir com alguém e de explicar para elas o porquê que o juiz de garantias vai trazer problemas para o nosso judiciário. E, como eu disse antes, os principais problemas são a celeridade processual, que vai causar eventualmente prescrição de muitos processos, e a questão do alto custo. Vão ser aí, vai ter que ser necessário a contratação de muitos juízes para poder reestruturar todo o judiciário. E então, assim, são coisas a se pensar, são coisas a se avaliar, colocar como prioridade se realmente é essa estruturação do judiciário que é necessária nesse momento. Eu espero que você tenha gostado então do vídeo. Não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever no canal, de acionar o sininho e comenta, diz o que você pensa sobre esse caso, diz o que você acha, se você concorda com a criação ou não do juiz de garantias. Eu quero saber a opinião de vocês, tudo bem? Um abraço, até mais e a gente se vê em breve. Tchau!